Amigos, sou o professor César Bodão para mais um tema aqui. Aliás, dois temas em um, tá? Temas que são integrados, temas que falam do mesmo assunto. Primeira coisa, nós vamos falar sobre a proclamação da Década Internacional dos Povos Afrodescendentes e Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, tá? Então, são temas que são imbricados, tá? Lembrando aos senhores que quando nós falamos disso aqui, nós temos automaticamente que lembrar da Lei 10.639, tá? Lei 10.639, que vai introduzir no currículo brasileiro a história e cultura afrodescendentes, que desde 2000, isso aí desde 2008, né? Mas essa lei é lá antes de 2004, vai colocar isso aqui como obrigação, tá? Então esse é o tipo de lei que ainda não pegou no Brasil, tá? Você colocar a história e a cultura afro-brasileira, né, fazer um estudo sobre a história e a cultura afro-brasileira e colocar, tá? Esta lei foi modificada depois pela Lei 11.645. A Lei 11.645 vai introduzir, além da história e cultura afro-brasileira, a história e cultura indígena, tá? Isso foi uma reivindicação que teve, quer dizer, porque só os afrodescendentes e não os indígenas. Então colocou os indígenas juntos também, tá? Mas numa outra lei, a Lei 11.645. Falar sobre isso aqui é a Lei 10.639, tá? Que deve colocar obrigatoriamente, isso aí deve se perpassar como tema transversal em todas as disciplinas. Você pode falar sobre isso em todas as disciplinas. Agora, obrigatoriamente nas disciplinas de História, Artes e Literatura. Tá? Por quê? Porque essas são disciplinas que vão trabalhar diretamente com esse aspecto, com esse assunto. Tá? Mas aqui, o que é que nós vamos falar? Sobre a proclamação da Década Internacional dos Povos Afrodescendentes e depois a Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que diz a proclamação? Ela diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e têm o potencial de contribuir construtivamente para o desenvolvimento e o bem-estar de suas sociedades, tá? Então, a coisa básica: todo mundo nasce livre, tá? Desde que não existe mais escravo no mundo, né? No mundo, todos nascem livres e podem dar a sua contribuição para a sociedade de alguma maneira, tá? Isso aí parece simples, parece banal, mas é muito importante para que as pessoas lembrem, né? Lembrem e possam colocar em prática que não pode haver mais discriminação de nenhum motivo, de nenhuma forma, principalmente a discriminação racial. Professor, mas ainda tem discriminação racial? Tem. No Brasil, por exemplo, nós discriminamos de maneira velada as pessoas, né? Na forma de brincadeira. Então nós fazemos a piadinha do preto, nós fazemos brincamos com isso como se não fosse. Não sou racista não, mas você sabe aquela do preto? Sabe aquela do pretão? Sabe, faz na saída, não faz, entendeu? Tudo isso aí de maneira, fazendo brincadeira, mas com um fundo de verdade sempre colocado ali, um fundo de discriminação sempre colocado. E isso vai estar diretamente relacionado, por exemplo, ao salário que que um negro recebe, que um branco recebe. Isso ainda é estatisticamente, o negro recebe menos. O tempo de escolaridade do negro e do branco, e do local, dos lugares onde o negro mora e o branco mora, tá? Então, tudo isso tem. E as pessoas querem hoje, mais do que nunca, não tratar mais desse assunto, tá? Elas acham e elas querem minimizar, relativizar esse assunto. Falar, hoje não pode falar mais nada, não pode falar que o cara é negão, que não sei o quê. Tá certo? Então, tudo isso, quando a gente trabalha com essa perspectiva, nós temos que lembrar desses assuntos. Então, presta atenção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E têm o potencial de contribuir construtivamente para o desenvolvimento e o bem-estar de suas sociedades. Quer ver uma coisa?
e os atores, eles sabem disso. Você já viu novela? Quais são os locais em que os atores negros têm vez nas novelas? Hoje um pouquinho mais democrático, mas se você for ver há 10 anos, você via atores negros trabalhando onde? Como garçons, como arrumadeiras, né, de cama, de casa, tal, as mulheres que arrumavam a casa, tal, e como motoristas, tal, jardineiros, sendo protagonista mesmo, poucos, tá? Muito poucos. Então isso é uma coisa a se pensar em relação a tudo que a gente está falando aqui sobre isso, tá? Bom, o que mais? Qualquer doutrina de superioridade racial é cientificamente falsa. Olha, havia, sim, livros, e até hoje você encontra livros de supremacistas aí raciais que vão falar que o negro é inferior ao branco, tá? Então eu assisti recentemente um filme chamado Django Livre, né? Que retrata um pouco como é que eles pensavam. O cara pega um crânio e mostra que o crânio do negro ele tinha marcas que eram diferentes do crânio do branco, etc., para mostrar que o negro era inferior. Tá? Então há outros filmes, por exemplo, Mississippi em Chamas, que mostra, tenta retratar como era o tratamento dos negros lá nos Estados Unidos, logo após isso a gente está falando da década de 50. Né? Como que era o tratamento? O negro não podia andar na mesma calçada, ele era ainda, apanhava, tal, e os grupos, né, de discriminação, de supremacia branca, tipo a Ku Klux Klan, que ainda existe, né, e que ainda faz manifestação nos Estados Unidos sobre essa perspectiva do branco ser melhor do que o negro, do branco ser superior, etc. Tá? Então, qualquer doutrina de superioridade racial é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, e deve ser rejeitada, juntamente com teorias que tentam determinar a existência de raças humanas distintas. Tá? Então, tudo que você vir aí sobre isso não se comprova, não tem o menor cabimento. Há uma dita socialite, né, que faz discriminações abertas às pessoas e, na verdade, faz sem ter motivo, ela faz mais para aparecer. Mas isso é de uma repugnância terrível, tá? Nem vou citar o nome dessa pessoa para não dar popularidade para esse tipo de coisa, né? Mas é terrível nos dias de hoje uma pessoa usar as redes sociais e propagar o ódio, a difamação por crianças, inclusive, porque a pessoa é negra, tá? Chamar de macaco, etc. Então, tudo isso deve ser rejeitado segundo essa proclamação aqui dos direitos dos afrodescendentes, tá? Bom, reconhecendo os esforços e as iniciativas empreendidas pelos estados para proibir a discriminação e a segregação para gerar o pleno desfrute dos direitos econômicos, sociais e culturais, bem como civis e políticos, tá? Então, o que está dizendo aqui? Ó, todos os estados, né, os países, eles criam leis, de fato, para coibir esse tipo de coisa. As pessoas, principalmente a que estudam mais, enfim, tem mais informação, entendem que esse tipo de coisa deve ser coibido. Então, criam leis para proteger, contra a discriminação. A gente vai ver atos contra a discriminação, embora, em alguns países, nós saibamos que os seus dirigentes são racistas, são tendenciosos e vão esconder isso, na verdade, falando que não é racista, tal, mas a gente sabe que é, tá? Então, os estados, eles vão trabalhar com essa perspectiva para que essas coisas da discriminação e do direito, ela seja estabelecida e não seja colocado como o preconceito como uma coisa normal. Tá? Então, tudo que a gente vê de preconceito normalmente é coibido. Aqui no Brasil, se as autoridades sabem, elas vão lá, tá? E muitas pessoas, na hora que acontece qualquer ato de discriminação, qualquer injúria racial, elas denunciam, tá? Embora no Brasil
as pessoas sejam racistas, mas de ponto de vista velado, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, tá? Vamos lá. Enfatizando que, apesar dos esforços nesse sentido, quer dizer, de coibir, milhões de seres humanos continuam sendo vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas, inclusive suas manifestações contemporâneas, algumas das quais tomam formas violentas, tá? Então vamos lá. Aqui, vítimas de racismo, onde? No Brasil, nós já vimos a forma como é uma forma mais velada. Mas vai para a Europa, tá? Vai para a Europa. Na Europa, o racismo é evidente. Isso fica muito visto no campo de futebol. Na América do Sul também, em alguns países, tá? Quem sofre mais são os povos que têm afrodescendentes, como no caso do Brasil. Por exemplo, a Argentina, que tem pouco afrodescendente, você quase não vê negro na Argentina, eles discriminam muito as outras pessoas. No Uruguai também, embora no Uruguai haja mais negros do que na Argentina, eles discriminam muito os negros. Os brancos discriminam, chamando de macaco. Na Europa isso é evidente com os jogadores de futebol, jogando banana, né? Então, tá? Isso evidencia, na forma mais violenta, a xenofobia, que é a aversão a estrangeiros. Então eles têm aversão a estrangeiros que sejam de origem africana, ou afrodescendentes, ou mesmo nós brasileiros, que somos uma mistura do negro, do índio e do branco. Tá? Então, milhões de pessoas são vítimas desse tipo de violência, da xenofobia, da intolerância correlata e nas formas mais violentas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.